Os sites Rondônia Agora, Tudo Rondônia e tvdopovo.com estão juntos na transmissão do videocast O Poder do Voto. Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao videocast O Poder do Voto. No ano passado você acompanhou aqui a sabatina dos candidatos ao governo, ao Senado, e os candidatos a deputado estadual e os candidatos a deputado federal. Nós retornamos com o Poder do Voto agora em formato gravado e para cobrar os eleitos. E agora, deputado? E agora, senador? E agora, governador? Farão o que prometeram durante a campanha e o que farão para o desenvolvimento do estado de Rondônia? Você pode acompanhar o programa nas plataformas digitais do Rondônia Agora, Tudo Rondônia e a TV do Povo, também no Rondônia Agora e no site Tudo Rondônia, no Facebook e no Instagram. Se você tiver alguma sugestão de entrevista, você pode mandar um e-mail para o poderdovoto@rondoniagora.com. Nós estamos recebendo nos estúdios hoje o deputado estadual Luizinho Goebel, que já vai para o 5º mandato. Obrigado, meu amigo, pela presença. Obrigado, Gerson. Cumprimentar você, cumprimentar toda a equipe do Rondônia Agora e agora somando forças aí com o Tudo Rondônia. É uma satisfação estar participando com vocês aqui deste importante programa e principalmente quando você fala do pré-campanha ou a campanha e o pós-campanha, que daí de fato vem o compromisso assumido diante da campanha. Estamos aqui à sua disposição. Deputado, o senhor que já está aí na vida pública há quantos anos? Mais de 30? São 17 anos de mandato de deputado estadual. Trabalhei mais 4 anos no Departamento de Estradas e Rodagem e trabalhei pouco mais de um ano na Secretaria de Obras do município de Vilhena. Então, quase 25 anos na vida pública e sempre acompanhando a questão da agricultura familiar. Como é que evoluiu desse tempo que o senhor entrou como diretor do DR, depois deputado estadual até hoje? Então, são fases, né? Fases. Se a gente pegar lá no ano de 2005, mais ou menos, então o estado de Rondônia, ele era dependente totalmente da pecuária. Aliás, da madeira. Então, era o setor madeireiro que gerava muito emprego, né? As indústrias geravam emprego, geravam impostos. E naquela época, então, praticamente se extinguiu o setor madeireiro, diminuiu muito, né? Teve algumas operações na época do IBAMA, a mudança das normas, então tudo aquilo acabou impedindo o prosseguimento daquela atividade madeireira no estado de Rondônia. E naquele momento teve que o estado fazer o quê? Ele teve que substituir a renda da madeira para poder segurar o estado em pé, para fazer com que o estado continuasse crescendo. E foi naquele momento que entrou o setor produtivo, entrou a agricultura. Então começou-se o governo, a época ainda era o governo Cassol, então começou o governo ter um olhar mais forte para o setor produtivo. Foi no governo Cassol que o senhor assumiu a direção do DR, se não me engano? Exatamente, no governo Cassol. E naquela oportunidade, o que era mais importante para a produção agrícola? Era estrada. Não se tinha praticamente estrada em lugar nenhum do estado, era muita dificuldade. Tinha a sua produção, às vezes, estragada. Exatamente, não tinha como escoar. Não tinha como levar a semente, não tinha como levar o sal, não tinha como tirar o boi, não tinha como tirar a produção agrícola. Então, foi um período muito forte para recuperar a estrada. Depois nós entramos numa outra fase, nós entramos na fase da energia elétrica. Também não se tinha praticamente aquela energia no campo, né? A luz para todos, como é conhecido. Então teve um outro período do setor produtivo, do desenvolvimento do setor produtivo, daí foi então estradas, depois veio a questão da energia e depois veio a tecnificação. A tecnificação, ela era feita para os grandes, porque daí, né, depois de se passar aí 5, 6 anos, aí já lá para mais ou menos década de 2010, por aí,
Então, ali que começou, e olha que não faz muito tempo, né? Ali que começou a questão da implantação da produção de grãos no estado de Rondônia. O soja, o milho, e depois, mais lá na frente, que começou a entrar o algodão. Então, naquele momento, o que acontecia? O grande produtor, a técnica, ela já vem junto com as empresas que revendem insumos, né? Então, ele é um vendedor de semente, ele já vem e traz a técnica do plantio. Ele é um vendedor de defensivo agrícola, ele já vende a forma correta da aplicação. Isso com empresas, geralmente são empresas multinacionais que produzem isso, e essa tecnologia já existe em países de primeiro mundo, e automaticamente isso foi trazido para o estado de Rondônia. Então, somado à força de trabalho do produtor rondoniense, mais a técnica oferecida por grandes empresas, se fez com que a tecnologia chegasse junto com a produção de grãos do estado de Rondônia. Milho, soja, algodão. Isso falando dos grandes, né? Dos grandes. E os pequenos? Os pequenos é diferente, porque os pequenos, como são pequenas propriedades, pequena produção, geralmente na lavoura branca, né? Café, cacau, feijão. Então, já é uma outra forma. Então, ali já não tem como a empresa que vende os produtos, desde a semente até os insumos de proteção à lavoura, já não tem como dar essa assistência técnica, levar esse conhecimento para o produtor, tanto quanto as grandes empresas, porque nós temos poucos produtores de grãos de grande escala no estado de Rondônia, né? Se nós pegarmos hoje, nós vamos ter, por exemplo, 200 grandes produtores em todo o estado de Rondônia. Soja, milho. Soja, milho, algodão. 200. O pequeno agricultor da agricultura familiar já é diferente. Nós já temos 50 mil, 60 mil produtores. Depois nós temos a pecuária também, que a pecuária não é muito diferente dos grandes produtores, porque a pecuária, você tem um grande pecuarista que tem uma propriedade de grande porte, médio para grande porte, ela também recebe esse apoio técnico das empresas que vendem os insumos para a manutenção da pecuária de grande porte. Por outro lado, o pequeno, mais uma vez, fica desassistido. E quem tem a obrigação de fazer de dar esse apoio, essa assistência, aí entra o governo do estado, Emater, Secretaria de Estado de Agricultura e algumas prefeituras um pouco. Por quê? Porque geralmente as prefeituras não têm uma condição financeira de bancar esse apoio técnico. Então as prefeituras, na grande maioria das prefeituras, não estou falando de todas, mas na grande maioria são poucos municípios de Rondônia que dispensam a condição de apoiar a agricultura familiar, o pequeno agricultor, tecnicamente. E aí fica com o maior peso praticamente em cima do governo do estado. E que, infelizmente, não tem também, natural que tem um esforço, mas não tem também dado aquele apoio necessário para essa agricultura familiar. Falta apoio, falta gente, falta financeiro. E isso é muito ruim, porque é prejuízo para o estado de Rondônia isso. Eu estava observando os números da Secretaria de Estado de Agricultura, são mais de 70 mil famílias que desenvolvem produtos na agricultura familiar. Se não me engano, é a mandioca, a banana, as pequenas plantações de cacau, tem pequenos produtores de café também. E a grande reclamação é a falta de assistência técnica, porque não parece. Há quanto tempo que não há concurso público na Emater ou na SEAGRE para contratar técnicos? É muito tempo, né? A maioria desses servidores, a Emater, depois que ela se tornou pública, uma empresa, porque ela era uma empresa privada, e depois ela se tornou pública. Depois que ela se tornou pública, nunca mais teve um concurso público. Então, nós temos pouquíssimos servidores que não dão conta de atender toda a demanda que o Estado tem. Seria o caso, então, de fazer uma terceirização? Seria uma política boa, né? Porque hoje em dia nós já temos aí o exemplo
da própria Polícia Militar, das Forças de Segurança Pública. Era corriqueiro a gente falar nos jornais sobre viaturas paradas. Quando não era falta de combustível, era falta de peça, era um complicador para comprar as peças. Aí o governo, acho que foi lá na época do Cassol, resolveu terceirizar e hoje não falta viatura. Hoje não falta infraestrutura para as forças de segurança. Então, a terceirização, nesse sentido, foi bom. Será que também não seria esse o caminho? É um caminho possível. Muitos estados brasileiros, eles fazem isso. Eles contratam temporariamente, né, esses técnicos, esses profissionais. Porque se você contrata por um período, porque, como eu disse, assim, nesse processo de produção agrícola no estado de Rondônia, teve períodos, como eu disse, teve o período da estrada, depois veio o período da energia, depois veio o período do transporte escolar, que também não se fazia pelo poder público, né? A maioria das pessoas não tinham acesso à educação, depois veio o transporte escolar. Então, assim, foi muita mudança em pouco tempo. Verdade. E quando é da produção, não é diferente. Por quê? Porque às vezes você está numa atividade X e daqui a pouco o Estado ele tem uma tendência de mudar. Então, às vezes, o profissional que está atendendo na produção X, talvez ele não tenha competência técnica para atender na produção Y. Então, se o Estado contrata dessa forma terceirizada, automaticamente, se amanhã depois o Estado precisar mudar de profissionais, ele está na condição de mudar. Se ele pega um funcionário efetivo do Estado, ele já não pode mudar, porque cada um vai estar fazendo aquilo no qual foi contratado. E eu vou sintetizar muito bem aqui a diferença entre você ter o apoio técnico e você não ter o apoio técnico. Eu vou usar dois pontos extremos aqui. Certo. Produção de café. Há 10 anos atrás, nós não tínhamos praticamente essa produção do café clonal. Então, quanto que se produzia em 1 hectare de café? Olhem só, preste atenção nisso que eu vou falar agora. Nós produzíamos em torno de 25 sacas de café por hectare. Há menos de 2 décadas. Menos de 20 anos. Eu acredito que 10 anos atrás, 25 sacas de café por hectare. Com a tecnologia, e daí aonde que entrou forte um programa de governo, e aí por isso que eu falo que o governo nisso é muito importante, muito forte, nós hoje produzimos até 150 sacas de café por hectare. O mesmo espaço, mas com a produtividade bem maior. Mesmo espaço, com a mesma mão de obra, com o mesmo espaço, e você produz 6 vezes mais. 6 vezes mais. E o leite? O ponto e o contra, esse é o ponto positivo. O café produzia 25 hectares, hoje se produz até 150 hectares. 25 sacas, hoje 150 sacas. 6 vezes mais. E o leite? Eu estive há poucos dias visitando a Show Rural Copavel, em Cascavel, que é uma Rondônia Rural Show, como se fosse a Rondônia Rural Show aqui de Rondônia. Lá no estado do Paraná nós temos a Show Rural Copavel. E aí eu fui visitar várias propriedades de leite, produção de leite. E lá se produz em média por vaca de leite 30 litros, 30 quilos de leite por cabeça. E a média de Rondônia? 5 litros por cabeça. Então, quantas vezes dá menos? 6 vezes menos. O café produziu com técnica 6 vezes mais do que se produzia. E o leite, aqui em Rondônia, nós produzimos 6 vezes menos do que se produz em média no Paraná. Ou seja, para nós produzir a mesma quantidade que uma vaca produz no Paraná, nós precisamos colocar 6 vacas no mesmo espaço. E aí por quê? Porque falta o apoio técnico ainda no leite. Falta o apoio técnico no leite. Não é mais só uma questão de apoio técnico, é também uma questão de mercado.
Porque assim, todo ano a gente ouve sempre a mesma reclamação do produtor, que o preço está baixo, não compensa. Então, quando há uma atividade econômica não está compensando, é difícil os investimentos, não acha? Então, mas aí um dos problemas também mora aí. A garantia do preço do leite. Criaram até uma pauta. Está funcionando isso? Não funciona. Mas não funciona aqui, mas não funciona no Brasil inteiro. Lá no Paraná, eles vivem do mesmo problema. Mesmo problema? Mesmo problema, não tem a garantia do leite. O que existe de diferente entre lá e aqui é uma coisa bem complexa. Eu fiquei uma semana visitando propriedades rurais. Referência a nível de Brasil, inclusive, referência a nível de Brasil. E o que nós podemos atestar lá é o seguinte: primeiro, a média de produção de leite de uma propriedade. O produtor ele entra no mês de janeiro, produzindo 500 litros, no meio do ano, junho, julho, ele está produzindo 500 litros, e no final do ano ele continua produzindo os 500 litros. Então isso daí faz uma diferença, porque se esse produtor ele tem essa constância na produção, automaticamente a indústria tem interesse nesse produtor. Por quê? Porque a empresa, a indústria, a laticínia, ela também consegue ter uma programação de compra, aqui em Rondônia, de industrialização muito, né? E de garantir também a produção na hora da venda, para quem é o comprador final lá, o distribuidor, o atacadista e o varejista. Então isso é importante. Então nós não conseguimos ter isso no estado de Rondônia. Tem momento que nós estamos com a alta produção, tem momento que nós estamos com baixa produção. Por quê? Porque na grande maioria da produção, ainda a gente depende muito do clima, época de seca, época de chuva, porque a gente não tem uma regularidade na alimentação do animal. Não temos essa regularidade por falta de pasto, às vezes falta silagem. Então, a gente está aquém nisso. E outras técnicas também, né? Que eu vi lá algumas propriedades também, para a gente chegar naquele ponto, é caro para fazer toda aquela cadeia de produção que eles têm. Tem gente lá que está 70, 80 anos na atividade já, né, de sucessão familiar. Então, 70, 80 anos eu visitei propriedade assim. Então, eles foram aprendendo, buscando conhecimento técnico, mas implantando também o prático. Então, eles conciliam isso e tem dado resultado. Mas é uma atividade, garanto para vocês que é uma atividade complexa, que depende de muito, muito cuidado. E assim é com o peixe e tantas outras atividades que a gente poderia melhorar, né? Me diga uma coisa, e a expectativa sua para a Rondônia Rural Show desse ano, a 10ª edição? Rondônia Rural Show, ela não para mais de crescer. Acho que já saiu do âmbito de governo, pode entrar e sair governo, porque ela hoje se a Rural Show, se sair o governo de dentro da Rural Show, você pode reunir só o setor privado, e o setor privado já dá conta de realizar esse evento. Para se ter uma ideia, a Show Rural Cascavel, que ela é maior do que a Rondônia Rural Show, bem maior, ela hoje não depende nada do poder público, não depende. Então, por quê? Porque ela se consolidou, ela é necessária. E hoje não consegue muito fácil porque para ela cair, ela tinha que arrumar concorrência. E hoje, para você arrumar uma concorrência para a Rondônia Rural Show, principalmente na região norte, não tem essa possibilidade. Não tem, porque primeiro que nós temos uma logística, nós estamos praticamente no centro da região norte, né? Dos estados do norte. Se você pegar o Amazonas, você pegar o Pará, está mais no extremo, então já começa por aí. Aqui nós estamos perto do Mato Grosso, ao lado do Mato Grosso, ao lado do Acre, ao lado do Amazonas, né? Então tem essa parte importante. Segundo, que o estado de Rondônia, graças a Deus, é um estado assim que ele está muito avançado no setor produtivo, em todos os setores. Temos algumas deficiências? Temos sim, mas nós estamos avançado em tecnologia em muitos setores da produção, tanto que hoje nós somos
o maior produtor de peixe em cativeiro do Brasil, e olha que nós temos a deficiência de apoio técnico. Nós somos o segundo maior de café, eu acredito que logo, logo nós vamos passar a ser o primeiro de café. Nós estamos em busca do crescimento para atingir altos índices de produção a nível de Brasil, de estados brasileiros com o cacau. Nós temos uma produção de mel, que também é uma referência para o país, mel de qualidade. Se eu não me engano, nós somos hoje o 5º maior produtor de mel do país. Nossa. Então, é bem interessante, assim, o estado de Rondônia é bem interessante. E ainda a gente tem um potencial para crescer muito mais, só para você ter uma ideia, Gerson, eu sou da região de maior produção agrícola do estado de Rondônia. Cone Sul do estado. Vilhena, Colorado, Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras, Corumbiara e Chupinguaia. Lá nós plantamos menos... Olhem bem, vocês que nos assistem dessa grande região de Porto Velho, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, até da própria grande região do Jamari. Então, lá no Cone Sul, nós temos municípios ricos hoje, são os municípios mais ricos do estado de Rondônia. Se você comparar Pimenteiras, que é o menor município do estado de Rondônia, lá nós temos 2.000 habitantes. Pimenteiras está entre hoje um dos 20 municípios de maior arrecadação do estado de Rondônia. Vejam só, o menor município em população do estado de Rondônia é um dos municípios que mais arrecada no estado de Rondônia. Então vejam que a riqueza, a produção agrícola, o setor produtivo, ele gera riqueza sim. Agora... E a gente é tudo orgulhoso disso, né? Porque gera emprego, gera renda, emprega muitas pessoas no setor rural. E Porto Velho tem um potencial, só Porto Velho e Candeias e Itapuã, se você pegar esses três municípios, eles oferecem a condição de serem maior na produção agrícola do que todo o Cone Sul do estado de Rondônia. Ou seja, aqui nós temos um potencial para produzir ter produção em 700.000 hectares. Só falta o quê? Regularização fundiária. Falta regularização fundiária. É um grande problema. Mas o dia que isso acontecer, nós, da região do Cone Sul, que ficamos felizes em anunciar que somos ricos na produção agrícola, o mais rico do estado de Rondônia, perto da grande região de Porto Velho, nós vamos ficar pobres. Vamos ficar pobres, porque o potencial agrícola do estado de Rondônia está concentrado aqui. E, infelizmente, por falta de política de regularização fundiária, porque se você não tem regularização fundiária, você não consegue fazer regularização ambiental, você não consegue produzir. Imagina só, gente precisando de emprego, o estado precisando de riqueza, o mundo precisando de alimento, e nós, por falta de política de governo, e aí nesse caso estou falando de governo federal, de não achar uma ferramenta para regularizar essas áreas, documentar essas áreas, nós perdemos a oportunidade de levar riqueza para dentro das casas do cidadão, gerar emprego para o cidadão. Deputado, chegando já na parte final da nossa entrevista, fale um pouco do seu mandato, desse novo mandato, das suas ações. Gerson, os mandatos... Então as pessoas às vezes me perguntam, Luizinho, como que você consegue, né? Você faz uma política um pouco diferente, você, né? Eu não forço a barra, eu não compro voto, eu levo a coisa mais próxima do possível, mais próxima corretamente do possível. Eu me esforço para isso. Não sou moralista, não fico tripudiando em cima dos outros, mas eu tento atender sempre o meu compromisso. E as pessoas falam, Luizinho, mas e você fazendo tudo isso, tentando fazer dessa forma, que aparentemente é uma forma correta, como que você consegue ter esses mandatos? Tem duas coisas que eu não abro mão. A primeira é de trabalhar muito. Eu não me canso de trabalhar. Eu, por exemplo, cheguei sábado, eu fiquei 17 dias no interior do estado, andando das 5h30, 6 horas da manhã até 10, 11 horas da noite conversando com as pessoas. Então isso é trabalho, porque quando você vai lá, você está trabalhando, você está próximo dos problemas, próprio
próximo dos momentos que o Estado está vivendo. E a segunda parte que não abro mão, a humildade. A humildade é para ouvir. Eu não sou expert em nenhum setor. Eu não sou. Mas eu ouço as pessoas que são. A pessoa, por mais simples que ela seja, ela tem uma dificuldade diferente daquela pessoa que tem uma condição elevada financeira de vida. É diferente. O pobre e o rico. O rico tem uma demanda e o pobre tem outra demanda. E a gente tem que estar atento para atender essas demandas. Então você tem que ter humildade para ouvir a todos. E dessa forma você vai moldando o teu mandato para você atender as demandas da sociedade do nosso estado de Rondônia. Então, isso é a parte do meu mandato. E nós tivemos momentos no meu mandato, como eu disse, nós já tivemos momento também de incentivar muito a recuperação de estrada, nós tivemos momento de incentivar muito a agricultura, nós tivemos momento de cuidar muito das instituições sociais do nosso estado, a PAI, Centro de Recuperação, Lar de Idosos, tudo isso. Então a gente também já teve esse momento. E hoje, o momento que nós temos o maior problema do estado é a saúde. Então esse mandato eu entrei muito focado para a questão da saúde. Por quê? Porque a saúde sempre foi um problema no estado de Rondônia. Nossa. Sempre foi um problema. Toda campanha eleitoral tem essa promessa. Toda campanha eleitoral é a mesma história, a mesma coisa, e a população, o povo está tão desesperado que ele acredita em qualquer coisa, que fala que vai melhorar a saúde, só que a saúde não melhora. Não melhora. Eu vejo assim que nos últimos tempos nós até pioramos na saúde. Pioramos, porque nós não evoluímos em nada, e ainda retrocedemos em algumas coisas. Então, nós pioramos. Se nós não avançamos em nada e diminuímos alguns atendimentos que já existiam, automaticamente que nós estamos piorando. E agora nós temos uma proposta, dentro de todas essas ideias que nós temos, principalmente de cobrar mais de perto a saúde, uma das propostas que nós temos é o seguinte: o governo do estado tem várias empresas no estado de Rondônia com uma alta dívida com o governo do estado de Rondônia. Entre elas, não é segredo para ninguém, até porque eu não estou falando mal da empresa, mas uma dessas empresas devedoras, porque isso é público, né? Muitas pessoas comentam sobre isso, é a Energisa. Mas ela já tentou negociar, né? Então, e ela tentou negociar. Agora parece que o governo vai mandar uma proposta dela, tanto quantas outras dezenas e dezenas de empresas que têm dívida, de ter uma anistia de parte da dívida para pagar. Então, da Energisa, hoje essa dívida chegaria mais ou menos com um bom desconto a 1 bilhão e 500 milhões de reais. E a nossa proposta hoje da Comissão de Saúde, na qual eu faço parte, e que a Assembleia, quase na sua grande maioria, acatou essa ideia, que foi proposta por nós, amadurecida pela Comissão de Saúde, é de nós construirmos um hospital em Vilhena, um hospital em Ji-Paraná, um hospital em Ariquemes, 2 hospitais em Porto Velho, um municipal e o hospital de urgência e emergência, e a conclusão da obra do hospital em Guajará-Mirim. Então, esse dinheiro dá para fazer? Hoje um projeto, Vilhena tem um projeto que foi doado por alguns empresários, de uma das maiores empresas de projeto da América Latina. E essa obra hoje custaria em torno de 180 milhões. Então, é natural que vai aumentando o preço e aparece sempre uma coisa ou outra a mais. Então, nós iríamos para 200 milhões para fazer um mega projeto para um hospital de 250 leitos. Então, se nós gastar 200 milhões no de Vilhena, 200 milhões no de Paraná, 200 milhões no de Ariquemes, e 200 milhões no municipal, no qual o governo faria e doaria para o nosso prefeito Wildon Chaves, que é a única capital hoje que não tem um hospital municipal, então nós gastaríamos 800 milhões. O de Guajará-Mirim não gasta para concluir mais do que 30 milhões, mas vamos pôr 50 milhões, daria 850 milhões. Um novo hospital de urgência e emergência, que o governo inclusive está trabalhando uma política de montar um BTS, que é um construir para alugar, é o Build Tree Suite, é uma modalidade nova que tem em alguns países do mundo, de primeiro mundo. Então estão tentando fazer dessa forma. Não conseguindo,
nós poderíamos investir mais 350 a 400 milhões num hospital de urgência e emergência para substituir o João Paulo. Isso tudo somaria 1 bilhão 250 milhões. 1 bilhão 250 milhões. Ainda sobraria, se for 1,5 bilhão, ainda sobraria 250 milhões para nós comprar equipamentos modernos para equipar esses hospitais. Então essa é uma ideia que nós temos que fazer agora. O hospital não consegue, o governo, e nem prefeitura, nem governo e nem prefeitura, e aí eu não estou falando de Rondônia, estou falando do Brasil inteiro, tem muita dificuldade para construir o hospital. Só para você ter uma ideia, no governo de Minas Gerais, o governador Zema, ele pegou lá uma indenização lá de Brumadinho, uma compensação daquela episódio de Brumadinho, lá da barragem de Brumadinho, 7 bilhões de reais de compensação. E esses 7 bilhões ele investiu na construção de unidades hospitalares. E como? A própria empresa fazendo. E a nossa proposta aqui em Rondônia era a gente apresentar o projeto para a Energisa. A Energisa tem capacidade técnica para contratar essas obras e acompanhar essas obras. Então a proposta é assim: a gente anistia parte da dívida da Energisa. Juros e multa? Juros e multas. A Energisa principal, a Energisa contrata as empresas para construir esses hospitais e o governo só vai fiscalizar as obras. Fiscalizar. Então o dinheiro já não passaria por aqui, não, pelo Estado? Não, porque o Estado não consegue fazer. Não consegue fazer. O Confúcio tentou fazer, o Cassol tentou fazer, e eu vou falar para você aqui para encerrar esse tema. O Hospital João Paulo, ele foi doado na época era uma sede administrativa da Odebrecht, quando a Odebrecht construiu a usina de Samuel. Sim. E aí eles pegaram aquela estrutura que eles não iam usar mais e repassaram para o governo do estado de Rondônia, onde era um escritório de uma empresa, virou um hospital de emergência e urgência do estado. O hospital de Vilhena veio dinheiro para a conta para fazer o hospital, os prefeitos não conseguiram fazer porque o preço muda demais. Quando você licita, até acontecer isso, que é uma obra grande, então vem muita disputa, o preço já alterou, você já não consegue mais a empresa executar naquele preço que foi contratada, devolveu o dinheiro para o Estado. A Ariquemes devolveu o dinheiro para o Estado. O hospital aqui, o Euro de Porto Velho, começou a construção no tempo do governo Confúcio, foi pego um financiamento, o preço mudou tanto que a empresa parou, não tocou mais e virou um elefante branco aquela parte da obra. Lá no passado, no governo Raupp, o governo Raupp foi tentar fazer o hospital em Seringueiras, em Teixeirópolis, em São Francisco, se eu não me engano eram 4 ou 5 hospitais, também não conseguiu terminar nenhum e aquilo virou um elefante branco. O de Seringueiras foi demolido, o de Teixeirópolis está lá um elefante branco até hoje. Aí se você pegar em Cacoal, o hospital de urgência e emergência de Cacoal que existe hoje, não foi construído é do Estado. Cedido para o Estado opera a saúde dentro do hospital São Daniel Comboni. O hospital São Daniel Comboni ele foi construído com a iniciativa de um padre. O padre começou pedindo um tijolo, um saco de cimento, uma telha, e depois foi somando forças e construiu um grande hospital, que é o Daniel Comboni, que foi cedido para o estado de Rondônia, que hoje se transformou no Euro, Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia, na região de Cacoal, que atende 32 dos 52 municípios de Rondônia. 32 municípios. Então, veja só. Então, Cacoal, Vilhena é uma prova que veio o dinheiro do governo federal, voltou o dinheiro porque não conseguiu construir. Cacoal, os dois que Cacoal tem, o Hospital Regional de Cacoal é uma obra que começou a ser construída, na época foi uma emenda do saudoso senador Ronaldo Aragão, depois aquela obra ficou 20 anos paralisada e só conseguiu concluir a obra porque na época o governo Cassol pegou uma compensação das usinas do Madeira e as usinas então foram lá e contrataram a empresa e acabaram concluindo a obra do Hospital de Cacoal. O Hospital de Guajará-Mirim, que é uma obra que está com 90% pronto,
É como se você fizesse toda a obra e faltasse só a cobertura. Não é o caso de lá, mas só para exemplificar. Não conseguiram fazer isso até hoje. Tem 90% da obra concluída, 10% da obra a concluir, há 10 anos a obra parada. Essa proposta aí da Energisa, ela mesma construir e o governo só fiscalizar, foi bem recebida lá pelo governo? Nós apresentamos essa proposta para o governo e eu até falo, eu acho que o governador Marcos Rocha, se ele pegar uma equipe e dizer assim, não, nós queremos que seja dessa forma, porque não é tão simples como a gente fala, não é pegar e lá e fazer, não, tem que negociar, tem que convencer a Energisa a aceitar, que ela não é obrigada a aceitar. A Energisa dar o dinheiro é mais fácil, mas eu acho que seria uma função social de uma grande empresa, que está no Brasil, em vários estados brasileiros, e que é a única fornecedora de energia no estado de Rondônia. Então seria uma compaixão de uma grande empresa como a Energisa com a população do estado de Rondônia. E essa seria, sem dúvida nenhuma, a maior obra que o governador Marcos Rocha poderia deixar para a população do estado de Rondônia. Seria uma coisa fantástica, que nenhum governo da história do país fez, e o governador Marcos Rocha poderia cravar o seu nome na história do país, resolver, de fato, o problema dos hospitais no estado de Rondônia e virar um exemplo para o Brasil e para o mundo de que quando quer fazer, consegue. E com uma vantagem, hoje se você pegar 1,5 bilhão de reais de pagamento de uma dívida, 1,5 bilhão de reais, a metade desse valor, a metade desse dinheiro, você tem que mandar para o judiciário, né, para os poderes, judiciário, Ministério Público, para os municípios, você tem um rateio que vai para os municípios. Nesse caso, se o governador fazer isso, nós ia solicitar para os poderes e os municípios abrir mão de tudo isso, porque, na verdade, isso aí é uma obra para todo cidadão rondoniense. Já é para os municípios mesmo, porque um município, nós vamos ter sempre 5, 6 regionais de saúde no estado, 5, 6, 7 no máximo. Então, se a gente fazer esses hospitais, a gente vai estar contemplando todos os municípios de Rondônia. Se não me engano, Porto Velho ainda sai no lucro, porque parece que é 50 milhões que Porto Velho teria direito nessa negociação. Acho que no passado, quando andou se discutindo esse mesmo projeto... O prefeito Wildon, se o governador apresentar essa proposta para o prefeito Wildon, eu tenho certeza que ele vai aceitar na hora. Ele vai aceitar na hora, porque ele vai ganhar 2 hospitais. Ele vai ganhar um municipal, que Porto Velho é a única capital brasileira que não tem, e ele vai ganhar um hospital municipal. E ainda vai ganhar o hospital de urgência e emergência, que é o João Paulo, que passa a se chamar Euro, se eu não me engano, né? Então seria muito importante isso. Eu acho que seria a melhor ação que um governo, que um cidadão rondoniense poderia fazer para a população de Rondônia. Tranquilo. Deputado, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Obrigado aí pelas explicações. Realmente essa questão da saúde é importante e nós vamos frisar isso bastante também aqui no Poder do Voto. Obrigado. Importante, eu agradeço muito. Eu acho que o Poder do Voto tem um alcance muito grande, né? Consegue atingir muitas pessoas no estado de Rondônia, consegue convencer também, principalmente os governantes, os homens públicos, e isso seria muito importante, essa participação de vocês, da imprensa como um todo, e eu quero agradecer essa oportunidade. Eu disse para você que a gente acorda cedo e dorme tarde e anda muito, mas eu, na minha andança, num dia que eu ando o dia todo, eu não consigo fazer mais do que 20, 25 visitas ao máximo durante um dia todo. E com essa oportunidade que nós tivemos aqui de 30 minutos, eu estou falando com milhares e milhares, eu acredito que nós passamos de 1 milhão de pessoas podendo ouvir aqui o que nós temos para falar para a população de Rondônia. Então agradeço muito, muito mesmo essa grande oportunidade que você nos concede. Okay. Você, internauta, muito obrigado pela atenção. Se você tiver alguma sugestão, manda um e-mail para nós, poderdovoto@rondoniaagora.com. Até mais. Os sites Rondônia Agora, Tudo Rondônia e tvdopovo.com estão juntos na transmissão do videocast O Poder do Voto. Conheça os governantes de Rondônia, aqui no videocast O Poder do Voto.